Olá, tudo bem com você? Você já sabe, aqui no canal sempre convido pessoas interessantes, com um recado importante para dar, com conteúdo que vale a pena, e mais do que isso, uma vida que corresponde a esse conteúdo. Hoje não é diferente, eu convidei para bater um papo aqui comigo um grande amigo de longa data já, o professor Dr. Rafael Cristi Lopes. Ele é cosmólogo, é físico, daqui a pouquinho ele vai se apresentar melhor, mas acima de tudo, o que admiro no Rafael que ele é um grande homem de Deus, um cristão atuante na igreja adventista e em outras igrejas também que o convidam para falar. É uma pessoa que une aí a teoria com a prática, né? Aquilo que ele fala, ele procura viver também na vida, no dia a dia. Rafael, obrigado aí por aceitar meu convite, e eu já peço que você dê uma saudação aí para os amigos e também se apresente, fala um pouco da sua formação, da sua experiência acadêmica, da sua atuação também como cristão, da família. Fique à vontade para se apresentar aí, Rafael. Olá, Michelson. Olá, pessoal aqui do canal do Michelson. Pessoal, em primeiro lugar, eu quero agradecer. Eu fico muito feliz de poder estar mais uma vez aqui conversando com o Michelson, alguém que eu tenho profunda admiração, respeito e é um amigo especial, sempre trocando boas ideias, alguém que sempre me inspirou desde o início da minha caminhada como adventista a conhecer, a aprender. E muito do que eu sei hoje foi baseado ali desde o canal Criacionismo do Michelson Borges. Então é muito bom, assim, é muito emocionante até poder participar de cada atividade que o Michelson nos convida. Então, meu amigo e pessoal, eu sou natural do Maranhão, sou maranhense, tenho graduação e mestrado na Universidade Federal do Maranhão e depois eu me tornei professor do Estado e depois passei para professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Maranhão. Graduação e mestrado em Física, né, Rafa? Graduação e mestrado em Física, exatamente. E aí, depois de algum tempo como professor do IFMA, né, do Instituto Federal do Maranhão, eu fui para o doutorado na área de cosmologia, em São Paulo, na USP, né? E foi uma experiência bem legal, passei 4 anos morando em São Paulo, fazendo doutorado, fazendo pesquisa. Rafa, se eu não me engano, foi quando a gente se conheceu pessoalmente, né? Foi, a gente se conheceu lá por volta de 2014, isso, lá na Igreja Central Paulistana, acho que foi. Foi bem legal, a gente se conheceu lá. E, assim, a minha jornada como adventista, ela já começa já há 20 anos, ano 2002, quando eu me batizei, e eu estava na graduação, então começou essa jornada de fé, ao mesmo tempo, paralelo à minha jornada acadêmica. Eu sou casado, tenho casado com a Aline, minha esposa, também professora de biologia, e tenho um filho, o Levi Cristi, que, por sinal, tem o canal dele, que ele já está seguindo os passos aí do Michel, tem um canalzinho dele do YouTube, um projeto especial que ele e a mãe dele começaram lá na pandemia, no período da pandemia, onde ele conta histórias bíblicas para crianças, chama-se Levi, Amigo de Jesus. Tem lá no YouTube. Muito bom, por sinal. Ele conta as historinhas lá, o Michelson já usou algumas, a Débora, a esposa do Michelson também, bem legal. E o maior ganho que eu tenho, assim como pai, vendo ele aprendendo mais e mais da Bíblia. Eu sempre digo que o maior objetivo do canal é o meu filho se aproximar mais de Jesus, e depois que essas histórias alcancem mais e mais vidas, mais e mais crianças. Então eu fico feliz. Então é isso. Hoje eu continuo professor do Instituto Federal e desenvolvo esse ministério de palestras, de trabalho, escrevendo artigos e ajudando as pessoas a acreditar no cristianismo mais do que meramente uma história. Eu costumo dizer assim, eu até vou pedir licença, assim, acreditar no cristianismo mais do que seria um conto de fadas, porque infelizmente muitas vezes as pessoas acreditam no cristianismo como um conto de fadas, e não, o cristianismo não se apresenta como um conto de fadas. Ele apesar de ser uma religião, mas ele é a realidade como um todo, integrada. Então é a verdade, e essa forma de enxergar o cristianismo é o que eu tento transmitir através do meu trabalho de palestras, de projetos, como o projeto Cristianismo Absoluto, que você, inclusive, já até conversamos algumas vezes aqui no canal sobre ele. Então, essa é a ideia. Rafael, antes de eu quero retomar depois aqui mais adiante, né,
a questão da cosmologia, essa área que é tão apaixonante, né? Você que é um doutor nessa área, eu não sei se eu conheço algum outro cristão adventista, pelo menos no Brasil, que tem aí a sua formação, né, em cosmologia. Para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre essa área de cosmologia, logo mais a gente vai retomar esse ponto aí. Mas eu fiquei curioso, e antes de partir aqui para falar sobre o seu ministério também, seu ministério voluntário aí, você é um cientista, né, Rafael? Você é uma pessoa que pesquisa, tem uma formação acadêmica sólida, né? Passou pela USP, que é uma das mais conceituadas universidades do mundo mesmo, né? Sim. Rafael, então, assim, em linhas gerais, rapidamente, é possível conciliar fé e ciência? É possível ser um cientista crente, cristão? Michelson, eu paro para pensar nessa resposta para que ela não pareça um pouco, como alguns gostam de dizer, exagerada, mas assim, é mais do que possível. Eu acho que ela é mais, se nós sairmos um pouco do status quo, daquela visão da grande fake news, e eu chamo de fake news porque é uma fake news, de que ciência e religião estão em oposição, se nós sairmos dessa caixa, ser cientista e religioso encaixa-se muito mais com a realidade do que o contrário. Por que você acredita nisso? Você experimenta essa realidade, Rafael. Porque, assim, encarar a realidade como um grande projeto de um ser inteligente, cuja sua inteligência manifesta-se nas suas obras, e que você pode estudar essas obras, pode conhecer as obras e conhecer detalhes sobre esse ser inteligente, dá muito mais substância ao ser ciência, ao viver ciência, do que qualquer outra coisa. Então, enquanto um cientista responde a pergunta, por que você faz ciência? Porque eu sou curioso. Ótimo, é uma boa razão. E geralmente, se você for ver nas biografias, essa é uma das razões de muitos. A resposta, por que você faz ciência? Eu evoco respostas como a de Isaac Newton, Kepler e outros grandes que dizem, eu faço ciência porque isso me permite conhecer mais a respeito do Criador. Então, não só é possível ser cientista e cristão, mas se você souber como olhar para a realidade, é muito mais substancial, prazeroso, te dar muito mais conteúdo, mais motivação, empolgação, refletir sobre essas coisas como cristão do que como alguém que não acredita na existência de um ser superior, criador. Isso é tão fato que até no discurso, uma coisa curiosa que eu noto em muitas palestras de amigos, pessoas que ateus ou que vão, claro, dentro do ambiente acadêmico, evitar qualquer viés religioso, eles fazem discursos religiosos sem nem saber. A natureza é bela, a natureza é inteligente, a natureza é sábia, a natureza busca caminhos mais eficientes. Por quê? A natureza procuraria, uma coisa interessante, escolher as teorias mais simples, mais fáceis. Por quê? Perguntas como essa, esse simples porquê, não é respondido de maneira contundente, clara, numa visão de mundo ateísta. Enquanto que quando você tem o contexto, a base, fundamentação cristã ou teísta, para ser mais amplo, você tem uma resposta sólida. Sim, a natureza é tudo isso, mas não é a natureza, ela é só um produto, é o Deus que criou a natureza. Então, isso dá uma outra dimensão para a realidade, entendeu? Sem dúvida, né? E nunca é demais lembrar, Rafael, que os pais, né, os precursores da ciência, como chamamos, eram, em sua maioria, cristãos bíblicos, né? Criam na Bíblia, na historicidade da Bíblia, nas profecias, como é o caso de Isaac Newton, né? Que é um grande nome da física, da matemática, e era um grande teólogo também. Galileu, Blaise Pascal, né, para citar mais alguns aqui, eram homens de ciência e de fé também. Então, tanto naquele tempo quanto hoje também, são áreas perfeitamente compatíveis, né? Rafael, uma curiosidade. Michel, você tá... Sim. Desculpa só te interromper. À vontade, à vontade. Mais do que os pais da ciência serem religiosos, a própria ciência é o produto de uma visão religiosa, especialmente cristã europeia.
O que eu quero dizer é porque, às vezes, quando a gente diz eles eram religiosos, e devido à nossa vivência religiosa hoje atual, de alguns cientistas ou cristãos no meio acadêmico, que fazem o quê? Separam duas caixinhas, a vida religiosa da vida acadêmica, científica, eles não viam as coisas dessa forma, era uma só caixa. E como assim? A ciência, para eles, ela é produzida ali com Francis Bacon, com Galileu Galilei, o Francis Bacon, pai da ciência moderna, do método científico, o próprio René Descartes, eles são motivados por princípios religiosos. Eu tenho uma palestra que eu gosto muito e apresentei já até dentro de ambiente acadêmico, apresentei dentro da minha instituição. Nem todas as palestras minhas eu apresento, porque, claro, a maioria tem um viés religioso, mas algumas sim. E tem uma que eu não faço utilização de nenhum viés religioso, são só dados de historiadores da ciência, mostrando que a base da visão de nascimento da ciência moderna é a Europa cristianizada. Porque até então a natureza era vista como algo espiritualizado. Espíritos permeavam a natureza. Com a Europa cristianizada, nós temos o quê? Uma natureza que é produto de uma mente inteligente. Então, fazer ciência não é só algo bom, mas é algo que é motivado pela religião cristã. Então, assim, é mais do que eles simplesmente serem cristãos. Até, inclusive, os historiadores dizem, até os que não eram cristãos estavam permeados do espírito cristão no fazer ciência na Europa. Isso é muito interessante. Desculpa aí eu ter te cortado, mas queria deixar. Aqui é um bate-papo, vamos à vontade aí, quando quiser interromper, fica à vontade. Eu vou fazer a mesma coisa também. Tem um livro publicado já faz, acho que uns 15 anos, eu li, gostei demais, A Alma da Ciência, e os autores... É bom demais, né? Eles foi você que recomendou no seu site, e foi um dos livros que você recomendou, eu comprei, eu sou apaixonado por esse livro. Essa palestra que eu construí é basicamente em cima do livro, com citações, com outros dados, com outras citações, mas é ali, é incrível isso, o material. Os autores mostram como a Bíblia ofereceu os pressupostos básicos que permitiram, né, a descoberta da ciência, né, da ciência de Deus. Então, eu quero até aproveitar, já que você lembrou, Rafa, para vocês que querem ter uma lista aí de bons livros apologéticos, criacionistas, vão lá no meu blog outraleitura.com.br e na lateral direita ali tem um bannerzinho, você precisa ler, alguma coisa assim. Deixa eu conferir aqui, só para não dizer, para dizer direitinho. Assim, livros que você precisa ler. Clica nesse banner lateral ali e você terá uma lista de vários livros que eu diria, né? Se você quer ser um acadêmico cristão para testemunhar no campus, se você quer desenvolver uma linha de pesquisa que tenha relação, de alguma forma, quem sabe, com o criacionismo, o design inteligente, eu diria, olha, leia esses livros, né? Dê uma boa olhada nesse material, faça com que esses livros estejam em sua biblioteca. Rafa, uma curiosidade. Talvez alguém esteja perguntando agora mesmo, né? Ele está com uma camiseta ali, legal, com uma equação, né? Ostentando uma equação ali. O que significa isso aí, Rafael, para nós que não entendemos muito aí desses sinais aí de equações físicas? Rapaz, eu gosto muito dessa camiseta. Essa aqui até minha esposa, quando vai botar para lavar, ela bota para lavar com cuidado, porque eu comprei ela quando eu tive a chance de visitar a NASA, e ela diz assim, seja, aqui do lado, seja maior que a média. E aqui, você tem desse lado aqui, você tem aqui a equação, a continha que você faz para calcular uma média aritmética. E aqui você tem que ser maior do que a média, seja acima da média, se destaque. Eu acho isso uma mensagem muito legal. Eu faço isso, falo isso para os meus alunos. Isso me remete àquela frase, né? Eu acho que até de Ellen White, né? O que merece ser feito, merece ser bem feito, né? Bem e a feito. Bíblica, né? Bíblica, faça tudo conforme a tua força, como faz para o Senhor. Para Deus, né? Então, realmente, seja acima da média, né? Procure Exatamente. se superar. Muito bom. Vamos lá, então, Rafael. Dito tudo isto, né? Eu tenho aqui uma relação de perguntas bem interessantes para você. Nos últimos anos, você tem desenvolvido aí um ministério com diversas atividades, entre elas o Cristianismo Absoluto. Inclusive, é um perfil muito bom, que você que está nos acompanhando, pode conferir lá no Instagram, né? Cristianismo Absoluto. E também um site, né?
com esse mesmo nome aí. Além disso, você apresenta palestras que tratam sobre vários assuntos, um conjunto de temas, giram em torno de cosmologia, apologética, ciência de forma geral. Como você caracterizaria esse seu ministério voluntário, Rafael? Pois é, Michel, isso é uma pergunta muito interessante, porque assim, de uns últimos anos para cá, eu busquei tentar formalizar as minhas atividades para Deus. E a ideia de formalizar é desenvolver um propósito firme, objetivo das ações que eu desenvolvo. Sempre dei palestras em igrejas aqui e ali. E ao conhecer alguns materiais, alguns livros, ao compreender que o cristianismo ele não é só meramente uma opção de cosmovisão, ele não é só meramente, ele não se apresenta como apenas uma alternativa dentre outras. O cristianismo se apresenta como a verdade, e a verdade absoluta, o referencial absoluto a partir do qual eu interpreto a realidade. Então, pensando assim, querendo traduzir essa maneira de enxergar a realidade, enxergar os diversos aspectos da realidade, eu desenvolvi e iniciei esse projeto com um site, inclusive está um pouco desatualizado, porque eu preciso voltar a escrever alguns artigos, onde eu escrevo alguns artigos, onde eu faço reflexões sobre a realidade, mas todas fundamentadas no cristianismo, com o objetivo de nós conhecermos mais, em primeiro lugar, Deus, e depois o próprio ser humano na visão cristã, falando sobre ciência, filosofia, ciência, filosofia, teologia e assim mais. E aí a gente passou do site para um Instagram, aí o Instagram a gente faz algumas postagens, faz algumas pequenas reflexões, promove materiais para as pessoas. Nós estávamos com um projeto bem legal, que era um clube de leitura, estávamos lendo livros, um livro por mês, estava sendo bem legal, mas esse ano eu tive alguns problemas pessoais que acabam interrompendo o clube de leitura. Eu pretendo aí, agora em janeiro, retomar o clube de leitura, mas foi muito legal, porque nós vimos a leitura de vários livros de autores cristãos consagrados, muito reconhecidos na literatura. Para que esses livros? Para mostrar para o cristão adventista e não adventista que a fé cristã ela é muito mais sólida do que se imagina. Ela não é tão cambaleante, ela não é tão fraca que não possa enfrentar os dilemas que a realidade se propõe. Ela vai ter todas as respostas? Não, mas as perguntas mais importantes ela tem as respostas. E que às vezes nós temos a nossa fé abalada porque simplesmente não conhecemos essas respostas. Então a proposta desse ministério é levar isso, é levar material, é levar textos, artigos, para dar essa fé sólida, apresentar o cristianismo como uma verdade absoluta, sólida. Essa é a ideia. Entendeu? Legal. E inclusive você que está nos assistindo, quem sabe você que já é formado ou ainda um acadêmico, né? Perceba que você pode fazer do seu gosto, da sua formação, da área de pesquisas que você tem, também um ministério, por que não, né? Só para citar aqui a minha experiência, quando eu estava para terminar meu curso de jornalismo lá na Federal de Santa Catarina, eu, como todo mundo, né, tem que fazer um TCC, um projeto de conclusão de curso. Eu pensei, eu não quero apenas fazer um projeto que me dê aí o canudo, né, que eu possa me formar por meio dele. Eu queria fazer algo para contribuir também com a igreja ou com mais pessoas. Então surgiu a ideia de escrever um livro-reportagem sobre um assunto que era pouco conhecido até então, a chegada do Adventismo ao Brasil. E graças a Deus depois acabou virando livro, né? E eu sempre entendi que nós podemos usar o TCC, a nossa formação, como é que diz aquele projeto que existe na igreja, né? Meu talento, meu ministério, né? Então isso, é por aí, né? Faça do que você gosta, do seu talento, use a sua bagagem como ministério. E eu louvo a Deus porque o Rafael tem feito isso, né? Inclusive, uma das séries que você tem apresentado, Rafael, com bastante, assim, aprovação, né? Tem agradado bastante as pessoas, é a série Mostre-me Deus, né? Que me faz pensar num livro, né? Show Me God, né? Um livro bem legal que tem esse título aí, né? Mostre-me Deus. Então, uma das suas séries, que é chamada Mostre-me Deus, contempla aí o universo, o conhecer a Deus, né? Eu sei que você já apresentou essa série aí em vários lugares aqui no Brasil, e, como eu disse, tem tido uma ótima repercussão.
Fala um pouquinho aqui para nós, Rafael, para os nossos amigos também, como surgiu a ideia de você apresentar, de preparar uma série com esse título, com esses conteúdos, né? E qual é a proposta da série Mostre-me Deus? Opa, Michelson, eu agradeço mesmo poder comentar um pouco sobre essa série. Digamos que essa série é o meu xodó. Eu tenho um carinho muito especial por ela, especialmente porque como ela foi se desenvolvendo ao longo das várias apresentações. Ela começou quando eu estava prestes a terminar meu doutorado e uma igreja me convidou em São Paulo para fazer uma pequena semana de oração com temas sobre o universo. Aí eu fiz, e aí naquele momento começou a nascer a ideia de uma série que buscasse refletir sobre o universo. Só que eu não queria fazer uma série acadêmica. O que é? Eu não vou falar aqui, não vou dar uma aula e falar simplesmente sobre o universo. Não é uma palestra acadêmica. Eu quero levar as pessoas a contemplar o universo e conduzi-las a Deus. A ideia é essa. Então, quando eu falo sobre a série, eu digo que é uma série que tem um caráter acadêmico, informações científicas, mas tem um espírito poético, um espírito contemplativo. Então, essa série eu já apresentei em Santa Catarina, apresentei em Brasília e em várias igrejas aqui na minha região. A ideia é, basicamente, trilhar uma jornada sobre o universo. Eu começo no primeiro encontro perguntando sobre o homem ser um ser perdido no universo. Aí eu reflito sobre aquela foto que é tirada da Terra bem longe e você observa assim, o homem é uma poeira no cosmos e começa a refletir sobre isso. Depois eu vou fazendo de coisas pequenas para coisas maiores no universo. Falo sobre os planetas, falo sobre estrelas, depois falo sobre galáxias, depois falo sobre os aglomerados de galáxias. Em cada dia eu vou falando. Falo sobre a teoria para a origem do universo, falo também sobre a inteligência presente no universo, como o universo é finamente ajustado, falo mais à frente das leis que regem o universo, as equações da relatividade geral. Só que em cada momento desse, eu faço uma reflexão, um tema especial de reflexão bíblico, filosófico e teológico. Por exemplo, quando eu falo de planetas e estrelas, eu mostro como nós somos pequenos. Quando eu falo de galáxias e aglomerados de galáxias, eu falo como Deus é grande. E depois, quando eu falo do tamanho do universo, eu falo como Deus grande alcança os pequenos. Quando eu falo da origem do universo, eu falo sobre o que significa nós termos um Criador, quais são as implicações disso. Quando eu falo, por exemplo, da inteligência presente no universo, aí eu falo do aspecto de que não só temos um Criador, mas temos um Criador com propósito, com um caráter. E, no fim, quando eu falo sobre as leis do universo, eu explico que existem as leis de Deus, que são além até dos 10 mandamentos, mas existem outras leis de Deus que regem toda a natureza e a nossa vida. Então, é um olhar para o universo, mas é um olhar contemplativo e que nos leva a nos render ao Criador, entendeu? E, assim, é interessante essa série, Michel, porque todo mundo que já me convidou pensa que eu vou lá e vou falar de criacionismo, argumentos criacionistas e coisas assim. Quando ele percebe o perfil da série, ele se surpreende. E, em geral, a surpresa é positiva, graças a Deus. Legal. Rafael, já que você falou aí de universo, galáxias, né, aglomerados e tudo mais, da sua perspectiva de cosmólogo, de alguém que estuda o universo, poderia apresentar aí, quem sabe, 2 ou 3 evidências de um design inteligente no cosmos, levando em consideração o que você tem estudado? Que a gente Sim. encontra, obviamente. Eu também tenho palestras. Aliás, fica a dica aí, pessoal, hein? A série Mostre-me Deus, né? Como é que tá a agenda aí, Rafael? Tá boa. Ano que vem aí tá bem leve, bem tranquilo. Fica a dica aí, né? Procura o Rafael lá no Cristianismo Absoluto, no Instagram, tem o contato dele, né? Rafael, nós temos aí palestras sobre design inteligente no que diz respeito à biologia. Talvez seja até mais comum, né? Encontrar autores e palestrantes que falam aí sobre complexidade irredutível, de Michael Behe, que falam sobre a origem da informação genética,
e outras coisas mais na área da biologia, né? Mas na área da cosmologia, da astronomia, o que você poderia nos apresentar como evidência de design intencional, de design inteligente? Essa é uma pergunta muito boa. Primeira coisa é a seguinte: a cosmologia, uma das coisas interessantes da cosmologia é que praticamente ela lida com toda a física. Nós lidamos com eletromagnetismo, nós lidamos com física quântica, nós lidamos com vários aspectos, com a teoria da relatividade, que é o fundamento matemático no qual a gente descreve o universo. Uma coisa interessante começa que todas essas teorias são fundamentadas em constantes físicas, e essas constantes são perfeitamente ajustadas. Mas elas não são perfeitamente ajustadas como os preços de um supermercado. O quilo é R$ 2,99. Não. Então arredonda para 3. Não. No universo, o preço seria assim, 2,9999999, bota 20 casas decimais. Então é o mesmo que 3? Não. No universo, se você mudasse para 3, o universo todo ia embora. Então, essas constantes que regem as teorias que fundamentam toda a teoria sobre o universo, elas já são muito bem equilibradas. Isso já é fenomenal, é incrível isso. Segundo ponto, quando a gente vai estudar o que a gente chama o modelo do Big Bang, que é a ideia de que o universo era denso e depois ele se expande, né? Você tem um universo aqui, depois ele se expande. Uma coisa importante, para o universo ser quem ele é hoje, ele precisaria ter condições extremamente bem ajustadas lá no início do universo, para que depois ele se expandisse. Se, por exemplo, a força de gravidade fosse um pouquinho mais forte, hoje nós não teríamos o universo como ele é, mas teríamos diversos buracos negros gigantescos permeando o cosmos. Se fosse um pouquinho mais leve, o universo já teria se expandido. Se a força gravitacional fosse um pouquinho mais leve, o universo já teria se expandido tão rapidamente que hoje nós teríamos um grande poeira cósmica e não teria nada. Nós temos um universo muito bem equilibrado, ajustado. Nós temos um universo que, quando você vai... É incrível isso. Quando você vai medir, por exemplo, os dados da que a gente chama radiação cósmica de fundo, foi uma das primeiras evidências, eu diria, a segunda evidência do modelo do Big Bang, que a primeira evidência foi dada por Edwin Hubble, em 29, quando ele observou que as galáxias estavam se expandindo uma das outras. Isso era uma evidência de que o universo, no passado, ele era concentrado e depois ele se expande. As galáxias se afastando, né? As galáxias estão se afastando uma das outras. A segunda evidência é de que, se isso aconteceu, houve um momento em que a energia, as ondas eletromagnéticas se espalharam pelo universo. É o que a gente chama de o eco do Big Bang. Ele se afastou. E esse eco poderia ser medido em todo o universo. E foi medido, que é o que gerou o Prêmio Nobel de 1968, se eu não me engano. Então, dois engenheiros do Laboratório Bell mediram essa radiação. Tudo bem, só que a pergunta é, se a radiação que eles mediram ela era muito organizadinha, muito uniforme, para que o universo fosse o que ele é hoje, com regiões mais densas, regiões menos densas, essa radiação, quando olhada com cuidado, deveria ter perturbações nelas, perturbações na radiação. E aí, acho que no ano de 95, 98, um satélite COBE foi enviado para medir essa radiação com mais precisão e observou essas oscilações exatamente nas medidas esperadas. Então, para que o universo fosse como ele é hoje, precisava que ela tivesse esse ajuste. E é o que a gente enxerga. Então, assim, é incrível. E agora eu vou dizer, o mais surpreendente para mim, que é o que mais me fascina na cosmologia, a respeito do universo, é o fato de que tudo isso, Michel, é descrito por equações matemáticas. Isso é assim, é absurdo. Até hoje eu me surpreendo da nossa ingenuidade, eu vou dizer assim, porque poderia até dizer arrogância, de achar que equações ao acaso surgissem e descrevessem a natureza e o universo. As equações descrevem com muita perfeição. As equações de campo de Einstein, que vem lá da relatividade geral, que quando a gente aplica ao universo, descreve o universo como ele é e faz previsões que nós observamos hoje, são equações extremamente bem ajustadas.
Então aí eu evoco a citação de Einstein, que para mim é incrível. Diz assim: o que é mais incrível do universo é o fato dele ser compreensível. Para Einstein era incrível. Para mim, cristão, adventista, não é algo que me surpreende. Por quê? Porque me fascina, mas não me surpreende. Por quê? Porque é um reflexo de um Deus criador também inteligente. E esse Deus criador, eu gosto muito desse triângulo que eu vou falar agora, dessa visão. É um Deus aqui, que cria o universo refletindo a sua inteligência aqui, e que cria seres humanos à sua imagem e semelhança, portanto, também inteligentes aqui, e daí a compreensão do ser humano da natureza. Porque você sabia, Michel, uma coisa que sempre me chamava a atenção nos livros de divulgação científica, tem um bem aqui assim, não dá para ver aí, mas tem um aqui atrás de mim, que eu tenho um carinho muito especial, chamado Dança do Universo. Tá bem aqui assim, Dança do Universo. Nesse livro, Dança do Universo, o autor, Marcelo Gleiser, ele sempre pergunta: por que nós achamos que a ciência dá certo? Por que nós supomos que a ciência dá certo? E é uma pergunta que a própria ciência não tem como responder, só a ciência. A gente precisa de algo que está além da ciência. E para mim isso é a revelação, que é algo que vem além do ser humano. E por que a ciência dá certo? Por que o ser humano consegue compreender a natureza? Por que esse elemento compreende esse elemento? Porque ambos foram feitos pela mesma inteligência. Um é a imagem e semelhança da inteligência, o outro é reflexo dessa inteligência. Então essa linguagem se encaixa. Porque imaginar na forma do ateísmo, você está tendo um universo se desenvolvendo por forças ao acaso e tempo, você tem a vida humana se desenvolvendo por forças ao acaso e tempo. Como é que elas vão se encaixar uma na outra? Não se encaixa. Só se encaixa por quê? Porque na sua origem tem mesma origem, o Deus Criador. Então isso é magnífico para mim, é fascinante. O universo, em sua complexidade, em sua organização e estrutura, reflete a inteligência de um ser criador. Fantástico, né? Eu li esse livro do Marcelo Gleiser uns 25 anos atrás, né? Sim, sim. Acho que você nem era nascido, né? Ou queria, mas não, na verdade já. E foi exatamente com esse período que eu li também o livro. Foi nesse período, eu li no ensino médio. É um livro bem legal. Eu ganhei de presente dos meus alunos de história, quando eu fui chamado para trabalhar na CPB, aí eles me deram, eu falava do Gleiser de vez em quando em algumas aulas, né? Meu amigo. Aí eles compraram, era recém-lançado na época, né? O livro A Dança do Universo. Eu devorei, é muito bom mesmo. Esse livro eu já li umas 3 vezes e eu tenho um carinho tão especial por esse livro, Michel. Assim, eu sou um admirador do Marcelo Gleiser, cresci assistindo ciência, o Globo Ciência do Marcelo Gleiser, e a minha sogra, que não é uma pessoa com estudos na área de ciência, mas achava lindo ouvir ele falar e assistia todo sábado de manhã. Mas, assim, eu juntei R$1, de R$1, eu pedia R$1 e sobrava para o meu pai, eu juntava, porque eu sou de família pobre. Então, eu lembro o dia que ele me deu os 2 últimos reais, eu não era adventista, era um sábado à tarde, eu peguei e saí correndo para o shopping, eu lembro o shopping, a livraria, nem existe mais, comprei o livro e foi um livro fascinante. Até hoje eu tenho muita admiração, gosto muito carinho desse livro. Não é muito diferente do lado de cá, né? Porque eu me lembro que acho que o primeiro livro que eu comprei, assim, mais de divulgação científica, foi do Carl Sagan, o livro Cosmos, eu comprei num sebo. Eu também guardei pesada ali, economizei dinheiro e tive que comprar num sebo, porque era um livro, eu tenho aqui na minha estante também, tá na minha frente aqui. É o capa dura, antigo, né? Capa dura, quadrada. Enciclopédico, né? Assim, assim, corre. Ele é maravilhoso, assim, né? Claro, todos os autores que estamos aqui citando até agora, eles são evolucionistas, né? Ateus também. São alguns ateus, mas o que eles falam de ciência contagia e motiva e inspira. Muito ali, né? Então, sim. O Stephen Hawking, né? Eu acho que eu tinha 16 anos ou 15. O primeiro livro que eu comprei já foi esse, o do Stephen Hawking. Uma breve história do tempo. Esse mesmo, eu li também, né? Eu tinha 16 anos por aí. Eu brinco assim, né? Que eu fiquei muito desapontado, porque na introdução ele fala assim: esse livro é para leigos. E eu entendi quase nada, né?
Aí, mais tarde, eu me empenhei um pouco e entendi, acho que a metade, e aí fiquei mais feliz. Rapaz, esse livro é curioso, porque é um livro de conceitos extremamente complexos e que vendeu como se fosse livro de conto de fadas, assim. Todo mundo comprava e lia o livro, mas o livro era extremamente difícil. Caiu no gosto da mídia, né? Eu lembro que é super interessante. Revistas populares divulgavam muito esse livro na época, né? Mas eu li mesmo, porque eu tive interesse nessas áreas de astronomia. Aliás, você citou aí, Rafa, eu não quero perder a chance, né? Eu tenho acesso a você todo dia, né? A gente conversa muito e tal, mas nem todo mundo tem acesso todo dia a um doutor em cosmologia. Então eu quero perguntar, né? Porque muitas vezes é uma questão que levanta dúvidas e tal. Big Bang. A gente sabe, né, Rafa, que tem muita fake news aí sobre isso. Está na moda agora essa expressão, né? Fake news para cá e para lá, né? Muita gente fala coisas que não tem nada que ver, uma grande explosão e tal, né? O Big Bang, esse modelo, quando bem compreendido, ele é compatível com a Bíblia? Em linhas gerais, assim, sem entrar em muitas tecnicalidades. Sim. Para mim, Michelson, perfeitamente compreensível. Para mim, a compreensão sobre o que a Bíblia fala é aquilo que importa para o ser humano. E o que é que a Bíblia fala do que importa para o ser humano? A criação da Terra. Ela diz que Deus criou tudo e Deus criou a Terra, e ela descreve em Gênesis a criação da Terra. Isso é muito claro. Tem alguns trechos que a gente precisa entender com cuidado para não compreender errado, e você vai entender que ali é o que interessava para Moisés e a criação da Terra. E em algumas outras passagens fala da ideia de que o universo já existia antes. Então, o Big Bang é um modelo que ele advém, primeiro, de equações extremamente bem fundamentadas, que é equações da relatividade geral, e esse modelo que foi proposto para explicar o comportamento do universo, ele adquiriu, só interessante isso, o comportamento do universo como algo que era muito denso, depois se expande. O Big Bang fala disso, o universo era denso e passou a se expandir. O Big Bang não fala sobre teorias de formação de galáxias, o Big Bang não fala como o sistema solar surgiu, o Big Bang não fala como a Terra se formou. Muita gente pensa isso, não é isso, tá? Já tive debates com pessoas que queriam achar que o Big Bang descrevia esses pormenores. Não, o Big Bang não tem esse objetivo. O Big Bang é uma equação, um modelo que descreve como o universo era e como ele passou a ser. E detalhe... Também nada a ver com explosão, né? Não, nada a ver. A explosão foi um apelido dado por alguém que não concordava com o Big Bang e que, por sinal, eu tenho inclusive essa citação numa das minhas palestras, por sinal, a sua pesquisa para provar que o Big Bang era falso acabou gerando dados a favor do Big Bang. Então, assim, o Big Bang tem um processo histórico, social, de sociologia da ciência muito curioso, Michelson. Muito curioso. Qual é? No início, quando ele é proposto, ele é rejeitado por grande parte da comunidade científica por entenderem que ele fazia alusão a uma visão religiosa da criação. O universo teve um começo, né? Porque o universo teve um começo. E até então, a crença, inclusive de Einstein e outros, era que o universo era eterno e imutável. Mas aí o universo teve um começo. Aí muitos cientistas, não, isso tem a ver com religião. Tem cientistas que dizem que isso tem a ver com Gênesis, com coisa de religiosa. E rejeitaram. E, além do mais, foi proposto por quem? Por um padre belga, Georges Lemaitre. Esse padre belga propõe. Aí, os cientistas ateus rejeitam. Beleza. Aí começa a aparecer diversas comprovações. A expansão das galáxias pelo Hubble observadas. Detecção da radiação cósmica de fundo. Medida da temperatura do universo, 2,7 kelvins. Formação, o que eu te falei, a questão das perturbações da radiação cósmica de fundo. Tem outros dados técnicos que aí eu poderia falar, mas um bem simples, a quantidade de hélio e a quantidade de hidrogênio que nós observamos hoje no universo só pode ser explicada com a formação do hélio lá no início, no processo do Big Bang, não dentro das estrelas como se imagina. Então, várias outras evidências convenceram os cientistas de que o Big Bang é a teoria correta. Perfeito, tudo bem. Aí, hoje, há religiosos que negam o Big Bang por dizer que ele é ateu. Olha que inversão de papéis que aconteceu na história, né? Curioso. Eu respeito, são pessoas que eu conheço, que fazem um trabalho fabuloso,
mas que divergem de mim e de alguns outros na sua visão a respeito do Gênesis e a respeito do que é a teoria do Big Bang. Muitos mostram que não conhecem alguns conceitos fundamentais da teoria do Big Bang. Aí falam sobre o que é a teoria do Big Bang quando ela não é aquilo que eles sugerem. Ok, obrigado, Rafa, pelo esclarecimento aí. Falar um pouquinho agora sobre outra série que você tem e que foi intitulada de Razão, né? Eu até já vi alguns desses conteúdos, assisti essa série, são temas extremamente importantes, né, para a realidade em que nós vivemos. Você poderia falar também um pouquinho sobre essa proposta, quem sabe uma pequena sinopse dos temas, né? Eu tenho a listinha aqui, ó. Que diferença faz para o homem se Deus existe? Primeiro tema da série. Segundo, por que o universo começou? Até falamos um pouquinho agora aqui, né? Inclusive, se eu não me engano, Rafa, o próprio Einstein, né, teve que mudar seu entendimento, né, sobre esse assunto da origem do universo, porque ele cria um universo eterno, mas Sim. As próprias pesquisas que ele fez, né, acabaram o levando à mudança e ao entendimento de que o universo começou, né? Exatamente. Prosseguindo aqui, podemos ser bons sem Deus, que é o terceiro tema da série, e o quarto tema, qual é a explicação para o sofrimento? Quinto, por que o universo está precisamente ajustado com a vida? Então a gente vê que você mescla aqui conteúdos da sua área, né? Ajuste fino do universo, por exemplo, né? Com apologética, questão do sofrimento, né, humano. Fala um pouquinho, Rafael, sobre essa série aqui e qual a proposta dela. Bom, Michelson, esse é um projeto que também ele começou quando eu estava no doutorado. A gente desenvolveu nas igrejas lá, na igreja que eu frequentava, uma série chamada exatamente essa, eu criei essa série chamada Razão, onde chamava pessoas para darem palestras com essa temática. E aí agora, recentemente, eu transformei ela em uma série de palestras. A base dessa série é apresentar razões, a razão, a racionalidade da fé cristã. Mas não uma racionalidade estéril, mais uma vez, mas é uma racionalidade que entende que o ser humano ele não é só razão, ele é razão, emoção, ele tem esse todo aí, mas ele precisa de uma fé fundamentada, uma fé sólida. Como eu disse no início da nossa conversa, ele precisa deixar de achar que o cristianismo é um conto de fadas, ele precisa encarar o cristianismo como uma interpretação ou como uma visão da realidade, como aquilo que a realidade é. E aí, quando você vai pensar sobre isso, eu tenho vários livros. Geralmente, minhas palestras são inspiradas, baseadas em livros. Essa daqui, especialmente, é baseada num livro do William Craig, chamado Em Guarda. Se você for ver lá no sumário, tem uns temas muito parecidos como esses aqui. Então, o que é que eu faço aqui, seguindo a ideia do Craig? Primeiro, mostrar às pessoas a importância de pensar sobre Deus existir ou não. A primeira palestra é isso. E aí a proposta é usar um raciocínio da matemática, redução ao absurdo. Vamos supor que Deus não exista. Quais são as consequências disso? E aí a gente reflete sobre essas consequências. Tá? E demonstra que é extremamente importante saber se Deus existe ou não, pensar sobre isso. Depois, vamos pensar sobre a origem do universo. Por quê? Porque nós vamos agora dar argumentos para a existência de Deus. E um dos argumentos mais fortes que é conhecido hoje, é o argumento cosmológico. Esse argumento cosmológico ele é uma estrutura lógica aqui, onde você a propõe. Se algo teve uma causa, se existe um efeito, então tem uma causa. Então, se o universo passou a existir, o universo tem uma causa. E essa causa tem que estar além do universo. E a gente reflete sobre isso e descobre que Deus é um Deus que criou o tempo, o espaço, está além disso. Depois a gente vai falar sobre a moralidade, que é um outro argumento a favor da existência de Deus, que diz assim, bom, se existe uma ideia que separa o que é bom do que é mal, do que é certo, do que é errado, então existe uma legislação a respeito disso, existe uma separação sobre isso. E aí, quem é que fez isso? Um legislador, Deus. E a pergunta vem aí eu gosto muito no final, quando a gente vai falar sobre o dilema de Eutífro, que ele pergunta assim, tudo bem, mas Deus escolheu algo bom porque era bom, ou aquilo que Deus escolhe, ele torna bom?
E aí isso é um dilema, porque se ele escolhe algo que é bom porque é bom, isso já era bom independente de Deus. E se Deus escolhe algo e determina que é bom, na realidade não existe algo bom ou mal. E aí, para responder esse dilema, nós acabamos concluindo algo muito importante sobre o caráter de Deus. Depois, o sofrimento. O sofrimento já é um argumento contra a existência de Deus, e a gente tenta entendê-lo. As pessoas costumam dizer, se existe o sofrimento, como é que pode existir um Deus de amor? Porque se ele é todo poderoso, ele poderia simplesmente acabar com o sofrimento. E aí a gente vai refletindo. E no fim, Michelson, quando a gente pensa sobre isso, sobre esses pontos, o último seria o universo ser ajustado, né? Ele é ajustado, isso que a gente já conversou, bem ajustado para a existência como ela se dá hoje. Então, quando a gente pensa sobre isso, quando a gente trilha essa jornada, a nossa fé sai fortalecida. Por quê, Michelson? Eu sou professor universitário. Eu amo a área educacional. E eu percebo como muitos jovens têm se distanciado de Deus por argumentos extremamente fracos, por críticas ao cristianismo que já foram respondidas com solidez há muito tempo, que estão nos livros. Uma das coisas que eu mais admiro no teu trabalho é que tu fez a ponte entre a literatura, os livros e o público. E eu acho que nós precisamos fazer isso em nossas atividades. Existem muitos livros com material excelente que respondem perguntas e angústias, e as pessoas, não só os jovens universitários, mas todos, não conhecem. Então, essa série ela tenta dar essa base racional, lógica, para a fé cristã. É uma preocupação minha. Ontem mesmo eu estava dando uma palestra num congresso universitário, falando exatamente disso. Cristianismo, universidade e desenvolvimento intelectual. Mostrando que a gente precisa de pessoas pensantes, porque essa é a ordem que Deus nos dá. Ellen White diz que a verdadeira educação é aquela para formar seres pensantes, não meros refletores do pensamento de outros. Nós precisamos pensar, nós precisamos entender que o cristianismo, ele é, como Francis Schaeffer, que é um autor que eu gosto muito, diz, é a verdade com V maiúsculo. Não é só uma verdade, não é só um lado diferente do outro, não. Ele é a verdade. Isso para mim é fundamental. Como se pode perceber, é mais uma série aí muito boa, né? Que é basicamente apologética, né? Isso, essa é basicamente apologética. Só que aí eu gosto de trazer aquele aspecto mais emocional também, mais entendendo que o ser humano não é uma aula acadêmica, ali é uma coisa, é a fé, entendeu? Até porque os ambientes em que você apresenta isso são congressos, igrejas, né, escolas, então nem sempre não se trata de um congresso de física, né? Isso. Estou muito feliz também nessa ponte que tem feito entre a ciência. É um divulgador científico, não deixa de ser também, né? Isso, exatamente. Estamos seguindo os passos de Carl Sagan e Marcelo Gleiser e outros também, nesse aspecto, pelo menos, né? Isso. Então, são séries a ideia do C.S. Lewis. Isso, C.S. Lewis, né? São séries então, apologéticas. Eu também sempre fui apaixonado por essa linha aí, né, de apologética. Aproveitando então, Rafa, explica para o pessoal aqui o que é apologética, também assim, resumidamente, e como que a boa apologética pode ajudar a nossa experiência cristã. Certo, claro. Primeiro, apologética basicamente é a arte de argumentar em defesa de uma visão que você tenha. No caso, apologética, defesa da fé cristã. Apologética cristã, né? Apologética cristã. Então, você faz a defesa ou explicação ou justificação daquilo que você acredita. Então, por exemplo, quando a gente lê, se eu não me engano, é em 2 Pedro 3,15, que diz assim, estejam prontos para dar a razão da vossa fé. Inclusive, esse é o verso que inspira o título dessa série, Razão da Vossa Fé. Então, quando você vai argumentar, defender, você está fazendo apologética, está fundamentando a sua visão cristã através de evidências, através de dados. Então, isso é fazer apologética. E hoje, Michelson, ela é essencial. É essencial. Nós vivemos hoje em um mundo o tempo todo confrontando visões de mundo. Antigamente, a gente vivia essa realidade dentro da universidade.
Mas agora, com o advento da internet, redes sociais, nós vivemos esse confronto com visões de mundo diferentes o tempo inteiro. Então, a gente precisa ter razões para estar bem fundamentado. Eu me lembro, por exemplo, essa semana eu li que a Finlândia, para enfrentar a onda de fake news, o que a Finlândia fez? Fortaleceu as aulas de matemática e de história, e vários programas de aula de matemática e história, para que proteger os estudantes. E lá, segundo alguns estudos, é o país menos afetado por fake news. Eu acho que o princípio a gente deveria aplicar o mesmo em nossas igrejas e nossa prática cristã. Se informar, se formar, ler, aprender, promover, para que a gente não seja enganado por fake news, criticando o cristianismo, falando algo sobre Jesus, falando algo sobre a nossa fé, nos chamando de fundamentalistas, nos chamando de irracionais, nos chamando de radicais. Então, para enfrentar essa onda de ataques ou de críticas, cabe uma formação sólida em apologética. Não, eu não quero me tornar um argumentador. Não, você não precisa. Você precisa só fortalecer aqui para que quando alguém vier falar, você saiba que aquilo não é tão verdade, não, como funciona. Rafael, vez, só para ilustrar. Eu já vi situações assim. Só para ilustrar, né? Um exemplo bem momento, né? Até gravei um vídeo no meu canal, está disponível aí no canal, é sobre. Deixa eu lembrar o título que eu dei aqui, peraí. Pesquisador de Cambridge diz que Jesus era transexual. Olha só. Aí eu fui, claro, como eu sou cristão e me interesso por tudo que envolve Jesus Cristo, né? Eu fui pesquisar, fui ver de onde que ele tirou essa ideia. Aí o que acontece? Esse pesquisador, aí colocam Cambridge, né, para dar aquele peso de, né, é coisa respeitável. Claro. Você vai analisar, e aí que tá, né? A educação verdadeira nos leva a ser pensantes, bons críticos, céticos, no bom sentido, né? Duvide, vai atrás. Eu descobri que, na verdade, ele se baseou numa pintura do ano 1400, gente, 1400 anos depois dos fatos que envolveram a morte de Jesus, a ressurreição dele. E nessa pintura, ele viu lá naquela ferida causada pela lança do soldado, né? Tem ali, então, a ferida, né? O machucado, e sangue saindo. Na cabeça desse pesquisador de Cambridge, aquela ferida parece uma vagina. Então, para ele, aquilo representa um corpo transexual. Gente, por favor, quase que eu ri, né? Deu vontade de rir mesmo. Se não fosse algo tão quase que absurdo mesmo, quase não, é absurdo. Eu queria dar boas gargalhadas, porque não faz sentido algum você pegar uma pintura de 1400, distante demais dos fatos, né? Que estiveram envolvidos. E é uma pintura. E uma interpretação de uma pintura, né? É uma pintura é puramente imaginativo. É algo assim. Essa situação, Michel, representa bem o quadro da nossa era hoje. Como as informações, entre aspas, são produzidas e como elas são jogadas no meio aí. E se não tivermos uma mente crítica e ficarmos só na superfície, a gente é levado, a gente é conduzido. Michel, tu perguntou no final da tua pergunta assim, Rafael, e tem alguma situação que pode demonstrar o poder dessa apologética, dessa fundamentação? Eu tenho várias histórias durante essas palestras que eu apresento, mas uma me chamou a atenção. Eu fiz essa série em uma igreja e o pastor dessa igreja estava sofrendo, eu não sabia disso. O filho dele já estava se distanciando e quase se declarando ateu. Não estava mais indo à igreja e tal. Mas aí fizeram a divulgação dessa minha série aos domingos nessa igreja. E o filho do pastor resolveu ir, o pai convidou e ele foi. Aí ele foi na primeira vez, foi na segunda, eu não soube de nada disso, eu só soube muito tempo depois da história. Foi na terceira vez. E então, quando ele assistiu a série toda, aí ele chega para o pai dele e diz assim, pai, olha, realmente, Deus existe e é verdade isso tudo do cristianismo que a gente aprende, é muito bonito. E ele retrocede desse distanciamento. Isso me tocou muito. Isso mostra que a relação nossa, como seres integrais que nós somos, mente, corpo, espírito, precisa ser alimentada em todos os aspectos.
não só a relação com Deus não pode ser essa fundamentada em emoção, sentimentalismo, êxtase emocional. Não, é uma fé real, sólida, quando bem sustentada, te mantém no caminho. Então, eu fiquei muito feliz. Então, esse é um exemplo do que pode acontecer com vários. Entendeu? Rafael, se me permite, eu tenho uma experiência também que eu lembrei agora, né? Algo nessa linha aí também. Eu fui fazer uma série de Você tem um monte, vive recebendo agradecimento de pessoas assim. Eu sei, é uma história de sucesso. Essa me marcou, assim, tem semelhança com a sua, porque eu fui fazer uma série de palestras também nessa linha, assim, né? Que nós somos apaixonados por assuntos muito parecidos, né? Nessa linha de apologética, criacionismo, enfim, fora do Brasil. Eu não vou nem dizer onde foi, vou preservar os protagonistas, né? Mas foi fora do Brasil. E aí, a pessoa que me convidou para falar na igreja dela, o filho que estudava numa boa universidade ali, daquele continente, né? Estava passando por uma fase de descrença, teve as convicções abaladas. Então, essa pessoa que me convidou, não sei se foi uma estratégia, né? Mas pediu para o filho me traduzir para a língua daquele país onde eu estava. Que legal, que legal. Então, esse jovem, né, foi o meu tradutor. Nós tivemos ali momentos bem interessantes. E no fim da série também, dessa palestra aí também, especificamente, eu pude ouvir algo parecido com o que você ouviu, sabe? Você vê que a apologética, a pregação sólida, racional, claro, sem desprezar o aspecto emocional, porque o ser humano ele é emoção e razão, mas com uma argumentação sólida, coerente, racional, faz toda a diferença, né? Isso. Vamos lá, então. Rafael, a gente está vivendo agora um momento assim bem delicado, né? Basta estar no planeta neste momento para perceber isso, né? A menos que você esteja vindo de Marte, né? De outro lugar do universo aí. Então, nós estamos passando por um momento bem delicado aí, conflitos políticos, culturais, educacionais. E nesse contexto aí, agitado, como uma preparação sólida em apologética cristã poderia ajudar os cristãos a enfrentar os desafios. E mais, as fake news, você falou sobre fake news aí também, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, como enfrentar e de que forma essa boa apologética pode ajudar a gente a navegar nesse mar de conflitos que a gente vive hoje. Pois é, então, eu volto a citar o caso que aconteceu na Finlândia, utilizando educação, matemática e história para enfrentar informações erradas e enganosas. Eu sou completamente contra a censura, de qualquer forma, eu acho um absurdo a censura, porque você priva as pessoas de informações e você assume um papel de juiz. Eu acho isso extremamente delicado, complicado. É muito legal quando você censura algo que realmente faria mal, mas até que você saiba se algo faz mal ou bem, a censura eu não sou a favor. Mas a formação em apologética, ou o que eu digo, a formação educacional sólida, que forma um ser pensante, vai te ajudar a desenvolver a criticidade capaz de enfrentar qualquer situação como essa. Você, por exemplo, Michelson, quando você pensa sobre vacinas, toda aquela celeuma de vacina, tudo que estava acontecendo, você sabia que compreender um pouco de estatística ajudava muito a entender a questão da vacina. Eu tive um caso de alguém que passou mal. Esse é um problema. Não estou julgando sobre o caso da vacina como um todo, mas você não pode fazer avaliações em cima de um caso, porque as vacinas sempre foram construídas em cima de estatística, dados estatísticos. Então, compreender os fundamentos da estatística já ajudava. Então, quando Rafael, só um detalhe. E no caso de uma vacinação em massa, em que bilhões de pessoas foram vacinadas em um curto período, não dá nem para estabelecer, chegar a conclusões com base em centenas de casos, né? Sim, porque o número é muito maior, né? O percentual de centenas de casos comparado a bilhões de pessoas... É milhares, obviamente. É muito baixo. Inclusive, eu tive aula na USP com um professor que trabalhava com estatística. Ele deu aula de estatística avançada para a gente.
E na cosmologia a gente usa muito estatística, um dos alfabetos do trabalho em astronomia é estatística. Eu digo para os meus alunos, eu quero trabalhar com astronomia, vai estudar estatística. Então, na estatística você vai entender, ele comentava, eu trabalhei com equipes de vacina, sempre tem um percentual de efeitos colaterais. Essa compreensão não é que vai te convencer a favor ou contra algo, mas vai te fundamentar para criticar. Então, ou para criticar no sentido não de discordar, mas de avaliar. Então, o que eu quero dizer, se termos informações nos permite julgar as coisas de forma correta. Então, a educação, a formação é o melhor caminho para isso. Eu gosto muito, Michelson, de uma citação de Ellen White sobre isso, que ela diz assim, cultura mental é o que, como povo, precisamos. E temos de ter, e olha essa parte, para satisfazer as exigências do tempo. Pobreza, origem humilde e ambiente desfavorável não precisam impedir o cultivo da mente. Então, as exigências do tempo é exatamente o tema dessa sua pergunta. O mundo das fake news, o mundo da superficialidade das redes sociais. Esse mundo requer uma preparação mental sólida, crítica, capaz de não ser enganado por qualquer vento de doutrina, que a gente pensa que aquilo ali é só relativo à Bíblia. Não, é tudo. Você não é enganado de qualquer forma. E como é que eu faço? Informação, leitura. E como é que isso é feito? Primeiro, sendo promovido nas famílias. Valorização da educação das crianças nas famílias. Valorização da leitura, valorização da formação desde a criança como um ser pensante. Segundo, nas igrejas, cadê os eventos que promovem a formação? Primeiro, teológico. Segundo, em outros assuntos relativos à teologia. Cadê as palestras e palestrantes para promover a formação dos estudantes? Nós temos muita gente boa. Eu tenho uma lista de amigos que são extremamente bem formados nisso. Eles devem estar trabalhando como exército dentro das igrejas, palestrando, ensinando, mostrando. E aí sim nossos jovens vão estar fortes. Mas se a gente só se preocupar em ter um cristianismo, como Frank Turek diz, de entretenimento, de alegria, de oba-oba, nós não estamos fortalecendo nossos jovens para enfrentar o que a Ellen White chama de exigências do tempo. Não estamos. Estão fracos. Vão fazer o quê? Vão acreditar em qualquer ideia e vão começar a espalhar por aí um monte de fake news ou ser levados por fake news. Verdade, muito importante isso, né? Deixa eu aproveitar aqui para compartilhar contigo, Rafael, uma percepção que eu tenho tido também aí nos últimos tempos, é até um paradoxo, né? Começo dos anos 2000 ali, talvez um dos maiores desafios para a igreja cristã tenha sido o tal do neo-ateísmo, né? Autores como Richard Dawkins, Sam Harris, Francis Hitchens, sim. E outros aí. Daniel Dennett, né? Daniel Dennett. Escreveram muita coisa mesmo. Lembra lá do livro Deus um Delírio, né? Deus um Delírio, sim. Nós nos vimos, assim, forçados, no bom sentido, né? A escrever também reações, gravar vídeos. Na época não tinha canal, assim, então não era tanto a onda do canal, né? Era mais blog mesmo. Meu blog criacionismo.com.br. Se você colocar no buscador lá, Dawkins, você vai achar um monte de artigos que eu escrevi reagindo e tentando refutar também certas afirmações. Essa turma passou, né? Você não ouve mais falar, os livros deles caíram no esquecimento, né? Por algum tempo também o evolucionismo, né, ainda tem sido, né, um desafio, claro. Aqueles que pesquisam na área de biologia, especialmente, sabem do que eu estou falando. O darwinismo, né, continua sendo um desafio, e um bom desafio, porque daí faz com que criacionistas desenvolvam pesquisas, elaborem seus argumentos de forma melhor. Mas o que eu tenho percebido, Rafael, eu quero ver também se a sua percepção ela é mais ou menos essa, é que, de repente, o nosso, digamos assim, maior inimigo agora é um cavalo de Troia que entrou na igreja e tem desafiado a igreja de dentro, não mais de fora, né? E eu me refiro aqui, já tenho gravado em meu canal alguns vídeos sobre isso, porque a minha percepção é essa, então eu procuro... no meu ministério eu tenho trabalhado assim, né? Eu gosto de coçar onde está coçando, né? Eu tento atacar onde está havendo necessidade de uma defesa.
no bom sentido, a palavra ataque aqui, né? É apologética, é discussão, claro, é debate, claro, para que as pessoas possam ter subsídio para tomar suas decisões. O que eu tenho percebido... Você responde os problemas da época. Da época, como diz Ellen White, né? Que o cavalo de Troia mais complicado neste momento na igreja é o tal do cristianismo progressista. E ele tem semelhanças com o darwinismo, também tem semelhanças com o próprio neo-ateísmo. Por quê? Porque ele questiona pilares fundamentais da fé cristã. Por exemplo, para alguns cristãos progressistas e teólogos progressistas também, a narrativa de Gênesis ali, especialmente a criação, é alegórica, né? Não é factual, histórica, é alegórica. Eu já vi teólogos progressistas dizer, inclusive, que a ressurreição de Jesus não seria tão importante assim, que vale mais é o exemplo dele, não a ressurreição. A realidade da ressurreição. Sim, que na verdade, veja, o próprio William Craig, né, trabalha muito sobre a questão da factualidade da ressurreição de Cristo. Uma das duas teses de doutorado do Craig, que tem 2 doutorados, é exatamente com o tema da ressurreição de Jesus. Exatamente, né? O livro que você citou dele, Em Guarda, muito bom. Ele trabalha esse tema da ressurreição. Lee Strobel, que é uma pessoa em que eu me inspiro muito, porque ele também é jornalista, né? E ele era ateu, né? E aí, para tentar refutar a esposa que se tornou cristã, ele se aprofundou, investigou, especialmente a ressurreição de Cristo. Resultado, que é uma pessoa honesta, intelectualmente falando, se converteu. Hoje, além de jornalista, é pastor, né? O Lee Strobel, tem um filme sobre ele. Eu ia dizer isso, Michelson, que pouca gente, eu fico surpreso que pouca gente na igreja tem assistido a esse filme, que não é produzido nem por uma produtora evangélica, ou seja, são pessoas não cristãs que produziram a história fantástica da conversão de um cristão. E esse filme Em Defesa de Cristo. Em Defesa de Cristo. Tinha até um tempo desse no YouTube, tá? Em Defesa de Cristo. Nesse filme, ele apresenta vários argumentos para a fé cristã. Você vai ver, por favor, esse filme. Né? Esse filme, todo mundo... Eu botei para um amigo meu deísta assistir, ele ficou surpreso. Então, você vê a história disso, e realmente, eu entendo, mas desculpa, prossiga. Porque o Lee Strobel, ele era um jornalista investigativo, né? Sim, respeitadíssimo, de um importante jornal americano, o Chicago Tribune. E ele usa os recursos que nós, jornalistas, temos à disposição, porque aprendemos a usar, porque exercitamos isso. Ele usa os recursos do jornalismo investigativo para fazer uma pesquisa aprofundada a respeito de Jesus. E isso com o objetivo de provar que o cristianismo é uma farsa. Exatamente. Então, o que eu vejo hoje, Rafael, são teólogos superficiais, ideologizados, que querem defender mais uma ideologia do que a fé cristã, argumentando sem base. Então, o que eu estou percebendo? Que nós temos que usar agora a apologética para refutar pseudo-cristãos. Eu vou dizer assim mesmo, pseudo-cristãos. Porque se a pessoa não aceita o relato da criação, não crê que Adão e Eva foram personagens reais, porque toda a teologia bíblica é fundamentada ali, na criação e na queda. E se não considera importante a ressurreição de Cristo, me desculpe, mas eu não posso considerar alguém assim como um cristão sério, né? Pode ser qualquer outra coisa, mas um cristão sério, ele leva a sério o que Cristo falou, o que Cristo ensinou. Como é que é a tua percepção, Rafael, sobre a questão do cristianismo progressista em nosso tempo, né? E se realmente temos que usar aí a boa apologética de novo, agora mais num outro contexto? A minha resposta para ti, inicialmente, é o título do meu ministério, Cristianismo Absoluto. Porque, assim, toda essa visão progressista que tem se alastrado no meio cristão, ela é reflexo de uma visão anterior, pós-modernista, e que relativizava a verdade. A verdade não é algo mais absoluto, é algo relativo, e, além disso, relativizava a nossa relação com Deus. Modificou a visão de quem é Deus. Eu gosto muito, Michelson, eu recomendo a quem estiver assistindo, por favor, leia esses 3 livros. 3 livros do Francis Schaeffer, tá? O Deus que intervém, o Deus que se revela e a morte da razão. Nós fizemos a leitura desses 3 livros no nosso clube de leitura, e nesses livros você vai entender como, ao longo da história, nós pegamos Deus, tiramos da nossa realidade
real, colocamos ele em uma área superior que vai explicar realidades como realidades não materiais, como amor, nossos desejos de adoração, e a vida real é sem Deus. E aí, Michelson, ele vai conectar que essa visão vai descambar em quem? Vai descambar na teologia progressista, nos teólogos liberais, vai mostrar que como viver essa visão, onde Deus é colocado nessa área que ele chama no andar de cima e o andar de baixo, nós vivemos a vida material. E aí ele mostra que a gente vive uma vida depressiva, uma vida angústia, que ele chama até de linha da depressão, a linha do desespero, porque o ser humano vive aqui embaixo, carente de algo que ele não encontra e ele busca em cima, mas isso está separado. Para mim, o cristianismo progressista é exatamente a manifestação disso. É você acreditar que a religião ela vive num andar separado da realidade, que a razão não pode ser aplicada à religião, que a fé é algo que você utiliza sem razão e que a vida real você experimenta ela sem religião, sem fé. E aí você faz essa desconexão. Só que isso é absolutamente antibíblico. Por quê, Rafael? Porque a Bíblia, ela, desde a composição do homem como um ser integral, ela não apresenta uma realidade separada. Ela não apresenta Deus em uma área e o ser humano vivendo em uma outra região de desconexos. Não. A realidade é um todo integral. Um quarto livro do Francis Schaeffer, e eu realmente sou fã do Francis Schaeffer, porque para mim ele fez um trabalho incrível, é um livro, não sei se você conhece, chamado A Gênesis do Espaço-Tempo. Esse livro, Michelson, é poderosíssimo, porque ele vai falar exatamente o que você comentou. Vai mostrar a importância da realidade da história do Gênesis. Porque o Francis Schaeffer vai dizer, nosso Deus, o Deus cristão, não é um Deus que ficou distante, ele se manifesta na história humana, ele é real. Então, para entender as diversas dimensões da realidade humana, nós precisamos de um Deus real. Por isso que um dos livros é o Deus que se revela, o Deus que intervém. Não é um Deus que fica distante, teorizado, numa teologia liberal, progressista. É um Deus que eu não posso provar por evidências, mas não, é um Deus real, é um Deus como Paulo fala, é um Deus que se a ressurreição não for verdadeira, não vale a pena crer, é só perda de tempo. É um Deus que quando diz assim, vinde, vamos conversar, prove-me, venha me provar, converse comigo. Então assim, é um Deus que ele, até o próprio Jesus, quando fala, ele fala de argumentos reais, conectando a realidade com a realidade da fé. Então, essa visão integral, ela é fracionada nessa visão progressista. Eu, sinceramente, eu acho assim, essa visão progressista, ela já nasce falida. Ela já nasce morta. Como é que chama? Nasce morto, né? Natimorto. O natimorto, já nasce morta. Por quê? Porque eu não vou seguir algo que só preenche uma parte da minha vida. Eu preciso de algo que preenche todos os aspectos. E aí, Michelson, eu preciso comentar isso. Desculpa me estender um pouco, mas eu preciso dizer que o que eu acho mais magnífico no cristianismo é exatamente o aspecto dessa sinergia de diversas áreas serem explicadas ao mesmo tempo. Ciência, saúde, corpo humano, mente, emoções, a história humana, tudo é encaixado, é explicado pelo cristianismo. Eu acredito piamente nisso. Daí eu acredito no conceito de cristianismo absoluto. Ele é absoluto para explicar todas essas dimensões da vida humana. E as pessoas precisam acreditar nisso. Por quê, Rafael? Porque a realidade é dura, porque a realidade é difícil, e se eu não acreditar que isso é verdade, se eu viver só um cristianismo progressista, de uma relação de oba-oba na igreja, de cantar alto, de louvor, em êxtase de sentimentos... Ou então uma religião meramente horizontal e política, né, que é insuficiente. Ou horizontal e política, social, vou fazer o bem, beleza. Mas se você só vive essa realidade, você não se sustém. Não se sustém. A realidade é dura, ela é difícil. Eu gosto de uma frasezinha, a realidade se sobrepõe. Ela sempre se sobrepõe.
Sim. Existem já alguns livros muito bons sendo publicados sobre essa questão do cristianismo progressista, né? Mas eu estou Sim. lendo nesse momento esse aqui, ó, da Alice Childers, né? É um Já livro vi mais várias leve, é uma experiência, um testemunho da autora, ela que teve a fé praticamente destruída pela religião progressista, depois reencontrou a fé e encontrou na apologética, Rafael, na apologética cristã, o caminho de volta, né? Então, recomendo esse livro aqui, Outro Evangelho, uma resposta ao cristianismo progressista, da editora Fiel, que tem bons livros, né? Uma boa editora. Muito bons, muito bom, editora Fiel. Tenho vários livros deles. Então fica aqui a recomendação. Se você quiser começar a entender esse fenômeno, né? E como ele causa estragos na vida de alguém, eu recomendaria esse livro aqui. Estou lendo e fazendo uma série de vídeos, inclusive, sobre ele. E, Michel, eu sugeriria, depois, você, se tiver o teu alcance, mostrar a verdade absoluta da Nancy Peirce. Está meio longe aqui, mas está lá na estante. Mas esse daí é outro que o público... Está na tua lista lá do canal, as pessoas vão conhecer lá, mas precisam ler esse livro, A Verdade Absoluta, de Nancy Peirce. É fantástico mesmo. Rafael, já caminhando aqui para o fim da nossa conversa, né? Mas ainda temos algum chão pela frente. O papo está bom, então está rendendo. Que bom. Com você sempre o assunto é muito bom. Você foi aluno, hoje é professor universitário e também aborda esse tema em suas palestras, como a gente já viu e conversou aqui. Falando sobre esse contexto, dizem que a universidade é um lugar que afasta as pessoas da fé. Você concorda com isso? E recomendaria a cristãos que frequentem a universidade? Esse é um tema, assim, que eu sou apaixonado também. Aliás, Rafa, só para não esquecer, nós fizemos uma live aqui, lembra um tempo atrás no meu canal, que acho que é Manual de Sobrevivência no Campus, né? Foi muito boa. Tava eu, você e eu acho que o Rodrigo a Maiara e a Maiara. Isso. Eu, você, o Rodrigo e a Maiara, eu acho. Foi muito boa aquela série. Então, Michelson, eu vou ser sincero, eu acho que é o que a gente mais precisa hoje. Nós vivemos uma realidade extremamente delicada na questão da universidade. Nós vivemos uma realidade extremamente delicada. Primeiro, assim, eu dei ontem uma palestra sobre isso. Primeira coisa, as pessoas se afastam, muitos jovens se afastam realmente, as pesquisas indicam que cerca de 60% se afasta quando entra na universidade, se afasta da fé. Mas não existe uma pesquisa que pergunte e quantos se afastam mesmo não entrando na universidade. Por quê? Porque esse é um período crucial na vida do jovem. É quando ele se desmembra da família, quando ele toma as rédeas da própria vida, das suas próprias decisões. Então, muitos jovens já estavam separados da fé cristã, mas agora que eles têm a possibilidade de escolher seu próprio caminho, eles se afastam. Então, uma das coisas, não necessariamente é a universidade que distancia, mas sim, a universidade é um ambiente de desafios. Você vai confrontar ideias, você vai vai ter contato com pessoas que vão questionar sua visão de mundo, sua religião, sua forma de vivenciar. Sim, isso é verdade. Por outro lado, a universidade também é um local onde nascem as ideias, um lugar onde existem pessoas que estão buscando a verdade. E, portanto, é um ambiente que carece de cristãos ali. Por quê? Nós precisamos estar ali para mostrar como eu digo, a solidez da fé cristã, mostrar que o cristianismo não é um conto de fadas. Por quê? Porque lá nascem as grandes ideias, lá vêm os novos líderes, a gente precisa influenciar lá. Segundo, existem pessoas a serem convertidas lá na universidade, que estão buscando a verdade e estão sendo enganadas. Eu tive 2 alunos que, depois de uma aula com um professor que fez várias críticas ao cristianismo, estavam quase pensando em abandonar a fé cristã. Aí eu fiz outras conversas com eles, e eles deixaram essa ideia. Lá na universidade é onde vai vir os novos líderes. Então nós precisamos influenciar ali. Nós precisamos criar um ambiente favorável na sociedade para a pregação do evangelho. E nada melhor do que a própria universidade, onde nascem as ideias. Então nós, como cristãos, temos que estar num ambiente como esse. E por que não? Porque eu vou ter confrontos. Meu amigo, a vida é assim. Nós precisamos influenciar positivamente a sociedade. O texto de Mateus 5,15 diz: uma lâmpada ela não é acesa para ser colocada embaixo da cama.
ela é acesa para ser colocada em cima. Então nós precisamos ir onde a gente possa realmente influenciar. E o mundo hoje, Michel, se você observa que a universidade hoje é onde vem um monte de ideias. Hoje, movimentos como esse que você citou, do progressismo político, progressismo teológico, esses movimentos nasceram onde? Na universidade, influenciando jovens que viraram os novos líderes e influenciadores da sociedade. Dessa maneira, nós devemos ir lá também, fazer o mesmo trabalho. É muito interessante. Devidamente preparados, né? Claro, isso, Michel. Aí eu vou o último ponto. Eu não vou para uma zona de guerra, de batalha, despreparado. Eu não vou. E a preparação aqui não é só com informações. Eu quero deixar isso claro. Nós não somos só, eu vou decorar, vou estudar livros de apologética. Não. Como começa a minha preparação? Se ajoelhe de noite, de manhã, procure Deus, procure uma relação, uma comunhão com Deus. Você se ajoelha para depois se levantar, procurar estudar a Bíblia. Exatamente, Michel. O livro sempre foi meu livro de cabeceira durante o tempo de universidade. Tem que ser. Esse é o livro que vai me sustentar. Eu gosto muito quando a Ellen White diz que não existe livro mais poderoso para elevar a mente do que a Bíblia. O Isaac Newton, como você citou, é um dos maiores, para mim, pessoalmente, o maior cientista de toda a história, estudou mais a Bíblia do que qualquer outro assunto. Então, precisamos nos fortalecer espiritualmente. Porém, não parar por aí. Aí eu vou ler, eu vou me preparar, eu vou conhecer a minha fé através de pensadores, escritores, eu vou conhecer C.S. Lewis, eu vou conhecer Chesterton, eu vou conhecer o Francis Schaeffer, eu vou conhecer Dover, eu vou conhecer grandes escritores. Nancy Pearcey, eu vou conhecer esses escritores, eu vou procurar os sites, eu vou assistir vídeos do YouTube sobre esses assuntos, e aí eu vou para a universidade. Sabe o que você vai descobrir, meu amiguinho? E quem está te falando é alguém que já trilhou boa parte desse caminho, é que a maioria das críticas que fazem nas universidades ao cristianismo são fraquinhas. Vazias. Vazias. Olha, as que não são vazias já estão respondidas há muito tempo. Muito tempo. Eu acho incrível, eu gosto muito daquele psicólogo canadense, Jordan Peterson. Sim. Tem vários vídeos dele no YouTube. Ele mostra a falência dos argumentos progressistas na sociedade de hoje. E no ambiente acadêmico, as pessoas o odeiam, porque ele mostra. Mas sabe por que ele mostra? Porque são extremamente fracos, são falhos. Eles não respondem à realidade. E aí, como eu digo, a realidade se sobrepõe, eles não respondem. E aí, nós temos esse material todo, mas eu fico angustiado, Michel, em ver jovens se perdendo simplesmente porque ou alguém não ensinou ou eles não abriram um livro para aprender. E aí é complicado. Ok, Rafael. Agora, como professor, né, aproveitando um pouquinho da sua experiência de docente, né, quais os principais desafios educacionais que você enxerga atualmente? Como podemos enfrentar esses desafios? Michel, esse é um assunto que para mim é de extrema preocupação. Eu tenho um filho de 9 anos e hoje o assunto que mais me preocupa é a educação dele. Por quê? Porque como professor, eu vou dizer uma coisa um pouco dolorosa. Eu não vejo nas escolas tradicionais, nos sistemas tradicionais, uma ferramenta efetiva de educação. Eu acho que nós sofremos de uma falência educacional enorme, especialmente no sistema brasileiro. Os nossos jovens entram nas escolas, vamos colocar os tops, né, os melhores, saem das escolas com muita informação, capazes de responder uma série de perguntas de múltipla escolha para passar no Enem, no entanto, extremamente incapazes de vivenciar a realidade. Nós temos jovens que entram na escola, saem com problemas emocionais, viciados em pornografia. Por quê? Porque, infelizmente, muitos deles entram em contato com isso na escola, através desses smartphones. Nós temos a influência negativa de outras pessoas. Muitas coisas têm acontecido. A escola criou aquela salinha onde os alunos vão lá e ficam ali sentados passivamente, pegando informações.
esse sistema não tem formado seres humanos capazes de vivenciar a realidade. Então, para mim, o maior desafio educacional hoje é, dentro dessa realidade, formar pessoas, seres humanos reais, capazes de enfrentar a vida, de vivenciar e experimentar a vida em sua abundância. Eu fico muito preocupado com isso. Nós temos jovens que não sabem resolver questões financeiras, não sabem resolver problemas domésticos, não sabem cuidar de uma casa, não sabem se relacionar, que agora, uma outra coisa que eu tenho lido bastante e estudado, inclusive é um livro que até recomendo muito, esse aqui, está causando um rebuliço aí na mídia, A Fábrica de Cretinos Digitais, escrito por nada mais, nada menos do que o diretor de um dos centros de neurociência mais importantes da França, falando sobre como a sociedade hoje tecnológica, as mídias sociais, estão fazendo com que as crianças percam um monte de habilidades sociais, humanas. E aí, então, nós não estamos conseguindo lidar com isso no sistema educacional. Então, a minha preocupação é que a gente precisa encontrar meios. Eu acho que aí cabe muito às igrejas, muito aos sistemas educacionais confessionais, a tentarem buscar resolver isso. Agora, especialmente as famílias, porque nós estamos perdendo nossas crianças em uma educação que não forma, e às vezes, me desculpe a palavra, até desforma, tira a forma com ideias, com pensamentos, ideologias, coisas que vão contra aquilo que acreditamos e que nós simplesmente colocamos os nossos filhos ali para serem guiados, despreparados, não orientados. Então, eu hoje sugiro fortemente que a gente se preocupe em preparar nossos filhos realmente para viver uma realidade que as escolas não estão preparando. E a gente precisa correr atrás disso. Ok. Rafa, como eu prometi, né, vamos terminar com aquilo que a gente começou, cosmologia. Certo. Fala para a gente aí, então, você que trabalha com cosmologia, né, o que te atraiu para essa área? O que uma área como essa pode contribuir, de que forma ela pode contribuir para a nossa jornada cristã? E depois vou deixar uma última pergunta aqui para a gente fechar a conversa. Então, primeiro, é muito engraçado, porque eu gostava muito de cosmologia quando eu era aluno do ensino médio. Eu lia os livros sobre cosmologia e os livros de física eu gostava muito. Muito, muito, muito mesmo. Tanto que eu já sabia o que ia fazer física desde a 7ª série. Eu nunca passei por aquela neura, olha, que carreira eu vou seguir. Eu tinha até pontuações boas para ir para algumas áreas um pouco mais concorridas, mas eu sabia que eu queria ser professor de física, físico e professor universitário. Eu sempre me preparei para isso. Mas, dentro da física, eu sempre tive diversos interesses, eu gosto de muitas áreas, gosto muito de filosofia da ciência, história da ciência, mas os assuntos que mais me empolgavam também eram as questões mais fundamentais, a origem do universo, aspectos sobre o universo. Eu gostava muito de ler sobre buracos negros, teoria da relatividade, Albert Einstein, e é só que quando eu virei cristão, eu entendia, mais ou menos por ter estado com muita fake news na cabeça, que esses assuntos eu não poderia estudar. Então, meio que distanciei durante a graduação de alguns desses assuntos. Só que quando eu fui decidindo sobre o meu doutorado, esses assuntos foram vindo à tona. Eu fui aprendendo e Deus foi me mostrando que ali eu poderia aprender e ajudar mais as pessoas. E a compreender um assunto que é delicado, essas questões do Big Bang e outros. E aí eu disse, não, tudo bem. Então eu vou buscar o assunto da cosmologia. Uma coisa que eu gosto muito na cosmologia é as perguntas fundamentais que ela tem sobre a nossa origem, sobre quem nós somos. Então, é uma área extremamente instigante. Então, por isso eu fui para a área da cosmologia. Ela me atraiu por essas questões e foi meio que Deus saiu me conduzindo para lá. Eu senti isso claramente. Foi uma experiência muito boa, muito boa. Hoje eu agradeço muito a Deus. Gosto muito de ter essa formação. Legal, é legal ver assim como você fala com paixão realmente, né? Não é só uma área de estudos, uma profissão, né? Realmente é uma paixão e muito legal ver como você conseguiu ligar
o universo da fé com o da ciência, da física, da astronomia, da cosmologia. Isso é muito legal. E é uma reafirmação daquilo que a gente já falou, né? Que é perfeitamente possível compatibilizar a boa ciência, a ciência de Deus, com a fé, com a hermenêutica correta, né? Quando você estuda a Bíblia. Rafa, para fechar, o que mais fascina você no universo de Deus? O que mais me fascina no universo de Deus é o que eu chamaria de completude do universo. É o encaixe de todos os elementos da realidade em torno de Deus. Como eu falei, nós temos o ser humano que tem angústias, tem reflexões, tem perguntas, se perguntando sobre a realidade, sobre o universo, compreendendo essa realidade, e isso para mim já é fascinante. Nós somos capazes de entender a realidade, não exaustivamente, não completamente, mas uma parte dela nós entendemos. Isso é profundo, isso é um milagre incrível. Nós somos capazes de entender a realidade. Existe uma realidade que é compreensível. E quando Deus entra na equação, isso se fecha. E isso, para mim, é fascinante. O universo é compreensível. A realidade é compreensível. É deleitoso você poder pensar sobre a realidade. E isso é o que mais me fascina. É a ideia de que todos os aspectos da realidade, da existência, se encaixam com Deus. Quando você pergunta assim, por que nós, as emoções que Deus nos dá para experimentar a vida, a nossa angústia, o sofrimento, como eu citei numa das séries que eu falo, e o sofrimento, Rafael? Sim, o sofrimento é porque nós não vivemos o plano que Deus nos projetou. Existe algo errado. O sofrimento é como uma febre, é o sintoma de que há algo errado. E qual é o errado? A queda. Nós nos separamos do plano que Deus tinha para nós. Agora, se eu não entendo que Deus existe, se eu tiro Deus dessa equação, o sofrimento é algo que eu já deveria ter me acostumado. Não tem por que eu sofrer com uma realidade que é nua e crua e simples é essa. Então, o sofrimento é algo estranho numa realidade sem Deus. Então, a gente tem... o que eu quero dizer assim, Michel, é que Deus, dentro dessa equação, ele completa tudo. Isso é fascinante para mim. É o que mais eu acho empolgante. Para onde eu olhar, é mais fácil entender, compreender, vivenciar quando eu acredito em Deus. E é isso que mais me fascina em todo o universo, em toda a realidade. Muito bom. Olha, Rafael, dá vontade de ficar aqui horas e horas conversando, né? Obrigado, meu amigo. É um prazer também. Vamos deixar um pouquinho mais para outras ocasiões também, né? Então, será Rafael, prazer, muito obrigado. Muito obrigado aí por disponibilizar um pouco do seu tempo para compartilhar a sua experiência, o seu conhecimento aqui com os nossos amigos do canal. Eu desejo que Deus abençoe e continue abençoando grandemente o seu trabalho, o seu ministério, a sua família linda também, né? O Levizinho aí que está seguindo pelo caminho também da apologética bíblica, não deixa de ser, né? Levi, amigo de Jesus, é o canalzinho dele. Isso aí. Então, muito obrigado, Rafael, tá? Michel, obrigado também. E aos amigos que nos acompanharam, um grande abraço. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Acompanhe lá o Instagram, o canal o Instagram e o site também do Rafael, que é o Cristianismo Absoluto, conteúdos muito bons. E aproveite aí essas dicas todas que foram dadas para fortalecer a sua fé, suas convicções e ser uma luz poderosa nesse mundo que tanto carece de luz. Um abraço. Eu quero só agradecer também a você, agradecer ao convite e dizer que muito do que eu sou hoje é pela influência positiva do seu trabalho aí no seu site, nas palestras, e muito do que eu aprendi foi através do conhecimento que você disponibilizou. Então, eu espero fazer aí pelo menos um pouquinho do que você já fez. Que Deus abençoe. Amém. Também. Amém, louvado seja Deus. E é bom ver outros apologetas, né, despertando e com muito mais capacidade, muito mais conteúdo para oferecer. Que Deus te abençoe muito, Rafa. Obrigado. E a você, um grande abraço, né, que acompanhou. Compartilhe esse conteúdo, indique para os seus amigos, especialmente universitários, né? Manda para eles o link aí para que eles possam ter contato com esse conteúdo
e, por que não, né, ler os livros que a gente já leu e com os quais já fomos grandemente abençoados. Fiquem com Deus, um grande abraço. Pessoal. Obrigado aí. Até mais, gente. Isso aí, e até o próximo vídeo.